volta com o nosso Redação Tropical nesta segunda meia hora. Agora, trazendo a nossa entrevista, hoje entrevista de suma importância para você que é trabalhador. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, queira fazer para o Dr. Rafael, basta você participar com a gente no WhatsApp, né? E mandar a palavrinha P antes da sua pergunta para a gente poder identificar com mais facilidade e não deixar a sua pergunta passar batido. A partir de agora também estamos ao vivo nas nossas plataformas digitais, no YouTube e também no nosso Instagram, Mayra. Pois é, estamos então com o Dr. Rafael Mendes, né? Já esteve com a gente em outras oportunidades, ele é advogado trabalhista. Rafael, bom dia para você. Bom dia, um prazer estar aqui novamente. É tempo, né, da gente tirar algumas dúvidas aí dos trabalhadores. Com certeza. E pra gente começar, quais são, né, os direitos básicos que todo trabalhador precisa conhecer, Rafael? Primeiro eu queria deixar aqui claro uma mensagem que eu ouço muito falar que não precisa da proteção, não precisa da legislação trabalhista. O trabalhador, ele é independente para negociar da maneira que ele bem entende. Eu queria deixar aqui uma reflexão antes da gente começar o nosso bate-papo. Será que realmente não é preciso? Se com a existência da CLT, da proteção do trabalhador, aí ano passado a Justiça do Trabalho recebeu mais de 2 milhões de novas ações. Se com a legislação a gente encontra vários descumprimentos, várias violações, várias situações que até mesmo se equiparam à escravidão que existia no século passado. Como seria se não houvesse essa proteção para o trabalhador? Então, acho que é válido, antes de questionar, antes de julgar a legislação trabalhista, que geralmente esse julgamento ele vem de quem descumpre, não do trabalhador, acho que vale essa reflexão se realmente é válida ou não essa proteção ao trabalhador. E eu acho que é válida. Tá? Esse é o ponto de partida antes da gente iniciar essa conversa aqui hoje. E o principal direito que eu vejo, que é o cerne da questão, é a assinatura da carteira. E a partir daí nós temos uma série de outros direitos. Né? Férias, 13º, uma jornada máxima de trabalho, que em regra não é respeitada, e vários outros direitos. Mas eu acho que o cerne da questão aí é a assinatura da carteira de trabalho. Já que você tocou nesse ponto, acho que é válido a gente falar sobre isso, que algumas pessoas hoje optam pela questão do MEI, né, de ser uma pessoa livre, né, no mercado, né, não quero ficar preso, aí escolhe ser MEI, achando também que o fato do valor ser maior, né, de ganhar mais. Porém, fica isento dos direitos, qualquer coisa que acontecer, sai dali com a mão na frente e outra atrás, correto? Correto. Então, a carteira de trabalho, ela traz essa segurança. Ela traz a segurança e eu entendo, e a Justiça do Trabalho, na maioria dos casos, entende que o trabalhador ele não tem essa autonomia, esse poder de negociar com o empregador, com o patrão, para trabalhar de forma informal, como MEI. Ele aceita essa condição porque aquilo ali é condição de sobrevivência para ele. Na época da escravidão, o escravo ele não aceitava trabalhar, ele não trabalhava como escravo naquela época porque ele queria ou porque ele gostava. Ele trabalhava porque ele não queria apanhar. Ele trabalhava porque ele tinha que comer. A família dele tinha que comer. Por isso que ele aceitava. O trabalhador de hoje em dia é a mesma coisa. Você acha que se o trabalhador pudesse escolher, eu vou trabalhar com todos os meus direitos protegidos, ou vou trabalhar como MEI, qual que ele escolheria? Se fosse em pé de igualdade, trabalhar com todos os direitos garantidos. Na maioria dos casos, não é dada ao trabalhador a opção de escolha. A empresa já fala, só contrato dessa forma. Ou ele aceita, ou a família dele morre de fome, ele vai escolher o quê? Né? Então, assim, tem que ser levado isso em consideração. Um trabalhador que ganha... Eu já vi cozinheiro trabalhando como MEI. Um cozinheiro tem condições de discutir com um restaurante, discutir com uma empresa, condições de trabalho digna para ele se sujeitar a trabalhar como MEI. É diferente, por exemplo, de um diretor de uma empresa que ganha 50, 100 mil reais e trabalha como PJ. Então, não adianta colocar todo mundo no mesmo balaio, no mesmo cesto, e querer equiparar uma pessoa que ganha salário mínimo com uma pessoa que ganha 50, 100 salários mínimos por mês. Esse sim, talvez de fato tenha poder de barganha, poder de negociação para trabalhar como MEI, trabalhar como PJ ou na forma que ele bem entender, sem ser protegido pela CLT. Vai muito também da questão do tipo de profissão, né? Sim. Correto. Bom, e é importante a gente falar também, a gente sabe que é um fato que ocorre em muitos lugares, é o assédio moral, o assédio sexual. Como que a Justiça do Trabalho ela tem tratado esses casos no ambiente de trabalho, Rafael? Isso, por coincidência, foi pauta de reunião no meu escritório, porque
casa de ferreiro, espeto de ferro. No meu escritório, todo mundo é CLT, os advogados são CLTs, da secretária ao advogado, todo mundo é CLT, até contrariando aí outros grandes escritórios que contratam de maneira irregular, de maneira informal, e foi pauta de lá um trabalho preventivo. E o grande problema nessa discussão debatendo um pouco o tema aqui, que em regra é algo que acontece e não tem prova. Por quê? Porque você não espera a mulher, em regra é sofrido pela mulher, mas nem sempre, né? Pode ser sofrido pelo homem também. Principalmente o assédio sexual, ele acontece de onde menos se imagina e no momento em que a mulher não espera que aquilo ali vai acontecer. Então ela não consegue, por exemplo, colocar um celular para gravar. Então, algumas empresas têm tomado medidas mais enérgicas para evitar que isso aconteça. Por quê? Porque a empresa, mesmo que o dono da empresa não pratique a agressão, não seja responsável por aquela, não é culpado por aquela agressão, ele é responsável. Então, a instalação de câmeras, com a ciência dos empregados de que existe a câmera no ambiente de trabalho, pode ser uma boa saída para se evitar esse tipo de conduta dentro do ambiente de trabalho. Aí partindo tanto do assédio moral quanto do assédio sexual. E quais são as penalidades, em caso disso comprovado, né, que está acontecendo dentro de uma empresa? Para o agressor, as medidas criminais cabíveis, né, que aí não interfere, não tem ligação nenhuma com a empresa, com o dono da empresa em si. Agora, em relação à empresa, o empregado ele pode pleitear uma indenização por danos morais da empresa, mesmo que o sócio ou o dono da empresa não seja o agressor. A agressão pode partir de um colega, pode partir de um subordinado, ela pode partir de um superior hierárquico. A empresa ela é responsável por isso. Na hora de fixar o valor, é que o juiz vai analisar o caso concreto. O dono da empresa sabia? Eu já tive situações que o dono da empresa sabia e não tomou nenhuma medida. Então, tem um agravante nisso. O juiz tende a fixar um valor mais alto de indenização. Aí uma outra situação, olha, o dono da empresa ficou sabendo, demitiu, puniu exemplarmente quem praticou o ato e deu treinamento e tomou medidas para que isso não acontecesse novamente. O valor de uma indenização seria completamente inferior ao outro caso que eu citei. Isso a gente fala do assédio moral, assédio sexual. Agora vamos falar de difamação, porque pode acontecer também. Às vezes por alguma situação, em convívio de ambiente de trabalho, pode acontecer. Se houver esse tipo de difamação, a empresa pode pagar o preço? Vamos supor que alguém está sendo difamado dentro da empresa. Ou dentro, ou fora, ou depois que sair do ambiente de trabalho. Acontece muito. A empresa hoje em dia, quando o empregado vai comprovar uma experiência da empresa, ele manda a carteira de trabalho digital. E lá vão todos os vínculos de emprego dele. Pode acontecer do trabalhador daquela empresa que o está contratando ligar para pedir referência. A referência negativa, ela pode gerar um direito de uma indenização para aquele empregado. Correto. Rafael, a gente tem tantos assuntos que a gente deve tratar, e até mesmo na questão hoje em dia que a gente fala tanto e as pessoas valorizam pouco, que é a saúde mental. Né? E a gente sabe que a saúde mental é o passo principal para você conseguir dar conta, né, de tudo. Não adianta nada não estar com uma boa saúde mental para dar conta do trabalho e fazer um bom trabalho. Então, qual que é a importância das pessoas estarem atentas, né, o trabalhador, os riscos do burnout, que a gente fala tanto, né? Como que é olhado isso? Como que o direito ao trabalho olha para essa situação? Eu olho isso com muito apreço porque eu estou dos dois lados da balança. Eu estou no lado como empregador, porque eu tenho os escritores e tenho os empregados, e do outro lado eu tenho o cliente, que é o que sofre com isso no ambiente de trabalho. Eu acho que tem que analisar dos dois lados. De um lado, eu tenho o trabalhador que sofre cobranças abusivas, que sofre o assédio moral dentro do ambiente de trabalho, o excesso de cobrança, o excesso de jornada dentro do trabalho. E do outro lado, eu tenho uma geração que nem sempre está disposta a pagar o preço. Eu vou me colocar na mesma geração que vocês aqui, a pagar o preço igual nós já pagamos. Sim. De trabalhar aquele um pouquinho a mais. Então, eu acho que como tudo na vida, é equilíbrio. É o empregado entender que as cobranças elas vão existir, mas que não pode ter excesso. E que esse excesso pode gerar esse esgotamento mental e esgotamento físico. E o empregador entender também que é direito dele cobrar,
mas que existe uma linha tênue em que ele tem que andar em cima dela ali, que ele não pode cobrar demais para não gerar esse esgotamento no empregado. Mas se acontecer esse esgotamento, esse excesso de cobrança, ele pode ser punido também, o empregador, o patrão, com uma indenização por danos morais se esse empregado pedir socorro na Justiça do Trabalho. Dentro desse contexto aqui, doutor, acho que tem uma pergunta aqui que cabe, viu? O Slay Inhapim perguntou o seguinte: um funcionário que trabalha, né, das 7h10 até as 17 horas, tem direito a um café da tarde? Não tem. Ele tem direito a 1 hora de intervalo. Essa 1 hora ela pode ser dada às 11h, às 2h da tarde, 1h da tarde. Tem que ser no mínimo 1 hora. E quem vai determinar o horário que ele vai fazer essa pausa, que ela é para alimentação e descanso, vai ser a empresa. Não tem intervalo para lanche, não. A não ser se que a convenção coletiva da categoria dele tem essa previsão. Algumas poucas tem. Tem aquele famoso 15 minutinhos aí da tarde, né, pra pessoa tomar um café. Geralmente, esse tempo de café, ele é uma faculdade que a empresa dá. A empresa falou, vou te dar os 15 minutos de café, mas não tem previsão em lei, não. Em regra. Correto. A obrigatoriedade é só pro horário do almoço, que eu entendo, né, que a gente fala o intervalo de 1 hora. Correto. E aí a gente trata, você até citou a respeito, você já estava vendo, né, que a gente você compartilhou um vídeo comigo sobre a geração Z hoje no trabalho, como é que funciona, né? A gente que já está, né, avançado, eu já me coloco nessa situação, é diferente. Você vê o pessoal que está chegando agora, eles não estão acostumados a seguir regras, né, a cumprir aquelas regras e questionam muito. Tudo é motivo de reclamar. Concorda? E qual que é a importância desse pessoal aí, vamos falar pessoal de 18 anos, né? Que tá chegando pro mercado, conhecer as leis, né, do direito trabalhista, saber o direito dele, o direito da empresa, porque é importante esse conhecimento, né, Rafael? Tá chegando agora... Eles conhecem mais do que a gente. Finge só que não conhece, né? Nem finge. É mesmo? Conhecem mais do que a gente. Eu vou te dar um exemplo. Porque o comportamento, né? Eu trabalho desde os meus 17, 18 anos de idade. Você também, eu sei que trabalha desde muito nova. 19. Você ouvia com 19 anos falar sobre rescisão indireta? Hoje em dia, se o patrão der um passo fora da linha, essa geração de agora, ela sabe que ela tem direito a uma rescisão direta, que é o empregado aplicar uma justa causa no patrão. Ela sabe que se ela sofrer cobrança de metas abusivas, ela pode aplicar uma justa causa socorrendo a um advogado trabalhista. Se o FGTS dela não for depositado, se o pagamento do salário dela for feito fora do prazo. Antigamente, até mesmo pela falta de informação, o trabalhador não tinha acesso a esse tipo de informação. Hoje em dia, uma das ações que mais chegam à Justiça do Trabalho é a rescisão direta. Por quê? Justamente por causa da informação. Antigamente, hoje em dia evoluiu muito, né? Não tem muito. Como. Não é que hoje em dia tem mais casos de burnout do que antigamente. É porque hoje em dia o trabalhador sabe o que ele está passando. O de antigamente, ele secava a lágrima e voltava a trabalhar. Ou trabalhava chorando. O de hoje em dia, ele não se sujeita a esse tipo de conduta do patrão abusivo. Entendeu? Então, eu acho que o acesso à informação, acho que essa parte é muito boa e é muito válida. Eu até de vez em quando me pergunto, será que essa geração ela tem mais mimimi do que a geração antiga, ou ela está melhor informada e sabendo dos seus direitos? É polêmico, né? Porque diverge opiniões. Sim. Então, assim, eu acho que não tem como comparar. Os tempos são outros. O fato é que essa geração de hoje em dia, eu tenho um filho com 10 anos de idade, eu convivo com estagiários, empregados no escritório com 18, 19, 17 anos. A nossa geração tinha paciência de esperar as coisas acontecerem. As coisas poderiam acontecer de maneira mais lenta. Essa geração da agora, ela quer as coisas para ontem. Eu já tive caso dentro do meu escritório de uma pessoa que entrou no escritório e com 30 dias falou que já estava sabendo fazer tudo e queria uma promoção. 30 dias. Olha! No nosso tempo, eram 3 anos, 4 anos para cogitar uma promoção. E cabe ao empregador, cabe ao patrão, cabe à Justiça do Trabalho se adequar a esse novo modelo de trabalho, a essa nova cultura, essa nova geração. Pois é até um tema interessante, porque as pessoas chamam essa geração de geração mimimi, né? Tem pessoas que chamam assim. Doutor, tem uma pergunta aqui de uma companheira nossa repórter Tati Souza, tá ligada, tá conectada com a gente aqui pelo nosso Instagram, e perguntou o seguinte: doutor Rafael, a montagem de uma ação trabalhista, né, até a sua decisão, ela é demorada? Por quê? Como tudo no direito, depende.
Eu tenho ações do nosso escritório que, da data do cliente ser atendido até a data do recebimento do dinheiro pelo cliente, passam-se 30, 60 dias. E eu tenho ações que estão no meu escritório tramitando desde quando eu abri meu primeiro escritório, em 2012, lá no centro de Coronel Fabriciano. Uau! Porque a empresa foi recorrendo. Tem ações do meu escritório contra a Petrobras que estão suspensas, aguardando a decisão do Supremo. E doutor, e quando a empresa quebra? Ou seja, o funcionário, ele entrou com uma ação, né, foi mandado embora e tal, enfim, entrou com a ação está demorando e nesse meio do caminho a empresa, quebra. Se não tiver uma tomadora ou uma dona da obra, porque tem casos que tem, por exemplo, uma empreiteira e ela trabalhou para uma outra empresa maior. Se não for o caso, quebrou mesmo, sentar e chorar, não tem o que fazer, infelizmente. Se não achar patrimônio em nome dos sócios também, né? Mas, geralmente, quando isso acontece, já fizeram alguma manobra para não encontrar nada em nome dos sócios, ou de fato o sócio vai junto com a empresa, principalmente se for pequena e média empresa. Quando quebra a empresa, os sócios acabam indo juntos, infelizmente. Depois, na volta do intervalo, eu quero até focar mais nesse ponto aí, porque, né, a gente sabe de casos, né, parecidos assim, de pessoas que saíram prejudicadas porque a empresa quebrou. Vamos fazer um intervalo rapidinho? Voltamos já com mais informações. Redação Tropical. De volta com o nosso Redação Tropical nessa manhã de terça-feira aqui, recebendo hoje o doutor Rafael, né, especialista em causas trabalhistas. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode mandar através do nosso WhatsApp 995139696. Coloque a palavrinha P, a letra P, né, para a gente poder identificar melhor e colocar a sua pergunta no ar. Se você estiver acompanhando pelo nosso Instagram, mande lá a sua pergunta também pelo nosso Instagram, @Rádio Tropical Minas. Você assiste na íntegra essa nossa entrevista aqui com o doutor Rafael nessa manhã de terça-feira. Mayra. Pois é, doutor Rafael Mendes, advogado trabalhista. Rapidinho, não precisa se identificar. Tem muita gente que fica com receio, né? Afinal de contas, a audiência da rádio é muito grande. Aí vou falar meu nome, o patrão vai ouvir, vou ficar com medo. Então... Alguém vai ouvir, vai contar. Então não precisa se identificar, nem falar empresa e tal, mas tire a sua dúvida, tá bom? Isso aí. Bom, a gente tá pegando um gancho do que você tinha citado, né? Conheço empresas, por exemplo, que têm esses problemas com atraso de pagamento, não cumpre com o acordo, vamos supor, tem lugares que têm direito a vale alimentação, empresas com atraso em vale alimentação. E aí é direito do trabalhador, né, ligar, entrar com processo contra essa empresa? E eu vou pegar um ponto importante aqui que vários trabalhadores acham que precisam se desligar da empresa para se socorrer ao advogado trabalhista e ao judiciário, e não precisam. Inclusive, a justiça ela vê com bons olhos aquele trabalhador que procura o judiciário quando ele ainda está trabalhando na empresa. E vale a pena, quem está passando por isso, ausência de depósito do FGTS, ausência de recolhimento do INSS, que vai prejudicar quando for aposentar ou se precisar se afastar em caso de uma doença ou de um acidente. O trabalhador, a empresa ela vai dando sinais para o trabalhador. Atrasou um mês, é compreensível, né? A gente vive num mercado que oscila muito, a depender da área de atuação da empresa. 2 meses, 3 meses, tem empresa que desde o dia 1 do empregado, ela atrasa salário. E o empregado não faz nada, vai ficando. Quando ele assusta, a empresa está num buraco tão profundo que não consegue mais sair. Aí procura o judiciário e não consegue receber. Entra naquela situação que a gente conversou aqui no primeiro bloco. Né? Então, assim, fique atento aos sinais que a empresa te dá. Confere, entra no aplicativo, confere o extrato do FGTS. Meu FGTS está sendo depositado corretamente? Está atrasado um mês. Vamos relevar um mês. Agora, 2 meses, 3 meses? Será que realmente a situação não está ficando cada vez pior para essa empresa? Por que eu falo isso? Porque depois, quando procurar o judiciário, talvez está numa situação tão insustentável que não adiante. Né? Aí já é tarde demais, tarde demais. Perguntas aqui. Até dentro desse contexto também. Aliás, agradecer a nossa audiência aqui no Instagram, né? O Adriano Santos, o nick dele aqui. Bom dia, doutor. Funcionário que foi afastado por incapacidade, ele tem alguma instabilidade quando retorna ao trabalho? Tem instabilidade, tá? Ele não pode ser dispensado. Inclusive, a dispensa dele pode ser considerada uma dispensa discriminatória. Infelizmente, a gente sabe que na prática é assim que funciona. Né? O empregado ele afasta, independente do motivo, quando chega a afastar pelo INSS, quando ele retorna, já tem uma nova pessoa
na função, no cargo dele, a tendência é que a empresa faça o desligamento desse empregado. Ela não pode fazer essa demissão desse empregado. Até aproveitando esse gancho também, é importante falar, a pessoa, né, infelizmente, os casos de acidente têm aumentado muito. Bastante. Então já vamos lá. Em casos, quais são os direitos do trabalhador afastado por doença ou por acidente? Vamos pegar o acidente, já que você falou, tá? O acidente, independente de quem deu causa ao acidente de trabalho. O empregado, quando ele retorna para o trabalho, ele tem estabilidade de 1 ano. Independente, agora teve uma pequena alteração, independente se ele chegou a afastar pelo INSS ou não. Então, se o empregado hoje foi lá e cortou um dedo, ele tem 1 ano de estabilidade, mesmo que em virtude desse acidente ele não afaste pelo INSS. Nesse 1 ano aí, ele tem a proteção, e se a empresa fizer a demissão dele, ele tem direito ao recebimento de 1 ano de salário, mesmo sem trabalhar. Mas aí a gente fala do acidente de forma geral, ou só acidente de trabalho? Acidente de trabalho. Tá. Agora, acidente de maneira geral, aí o empregado não tem estabilidade. Machucou em casa. Acidentou na rua? Acidentou na rua, desde que não seja indo para o trabalho, em trajeto. Ok. Precisou afastar, ela ficou lá 60 dias afastado. Não tem estabilidade. É importante até tirar essas dúvidas. E falando sobre a questão do trajeto, né? Ida para o trabalho e volta consta como acidente de trabalho. Consta como acidente de trabalho. Desde que, de fato, seja na ida. Eu já peguei casos que o empregado desviou tanto e o acidente foi 3 horas depois dele sair para o trabalho, porque saiu parando em vários locais. Aí não equipara o acidente de trabalho, porque ele não estava, de fato, indo do trabalho para casa. Agora, até aproveitando, a gente percebe que tem crescido muito as pessoas que trabalham por conta própria, né? Até às vezes por situações em empresas, decidiu trabalhar por conta própria. E motoristas por aplicativos, por exemplo, né? Tem crescido muito. Eu queria saber o seguinte, a gente tem até muito ouvinte que é motorista de aplicativo. Nesse caso, esses motoristas, entregadores de aplicativos, têm algum respaldo legal hoje? Existem vários processos na Justiça do Trabalho. É um tema sensível. Inclusive, a gente pode marcar um novo bate-papo aqui para falar sobre isso. Tem um promotor do Ministério Público do Trabalho que fez um experimento, e eu assisti o vídeo dele. Ele trabalhou como Uber durante 2 meses para provar que eles eram empregados e que eles não tinham autonomia de parar quando bem entendesse e trabalhar da forma como bem entendesse. Tá? Eu, Rafael, entendo que são empregados. Só que existe uma tendência do judiciário de se entender que eles têm autonomia, de que não há vínculo de emprego nisso aí. Tá? Então, assim, se você chamar 10 advogados ou 10 pessoas para falar aqui, cada um vai falar uma coisa. Mas eu entendo que pela forma como existe a cobrança, como existe estipulação de metas, de premiações, de bonificações, justamente, eu exijo que tenha subordinação e que é empregado. Até nós temos grandes amigos, né, que trabalham com isso, e há aquela você, por exemplo, assim, tem uma determinada número de cancelamentos, você não pode cancelar um certo número que você já é penalizado, você tem que informar a hora que você vai parar para almoçar, a hora que você vai... Tudo isso tem penalidades. Você perde estrela, você perde desconto, você perde vantagens. Isso caracteriza uma questão trabalhista, não é, doutor? Eu entendo, é isso que você falou, eu entendo que há uma subordinação, ainda que de forma indireta, né, do algoritmo, que é controlado pela empresa com o motorista. A partir do momento que eu estipulo metas, olha, se você trabalhar um pouquinho a mais, eu te pago um pouquinho a mais, eu te dou uma bonificação a mais. Seria hora extra, né? É hora extra. Só que ela é revelada, ela é maquiada de uma outra forma. Então, assim, eu entendo que é empregado. Muito bem. Temos perguntas, hein? O Expedito Silva, em Jequeri, mandou a pergunta aqui para o doutor Rafael. Expedito, bom dia. Doutor, bom dia, doutor, tudo bem? Doutor, eu era segurança armado, eu dei problema de depressão, aí o que aconteceu? A empresa, quando o médico me deu alta para mim trabalhar, a empresa me deu aviso e até me dispensou. Aí o que acontece? Aí depois o INSS me aposentou por invalidez. Aí o senhor acha que o INSS pode me voltar ao trabalho, ou o senhor acha que eu não volto mais? Obrigado obrigado pela pergunta aí, doutor.
Se houver uma comprovação de que o senhor está apto para o trabalho, igual o senhor estava quando o senhor exercia exemplarmente a sua função aí como vigilante armado, pode acontecer, mas é raro. Tá? Eu não posso te garantir, não vai acontecer. Eu já vi casos do INSS chamar o segurado novamente para submeter uma nova perícia para ver como que ele estava. É raro. De vez em quando a gente ouve falar na televisão, o INSS resolveu fazer um pente fino. Né? Então, assim, pode acontecer, mas a chance é muito pequena. Correto. Mas, doutor, no caso do Expedito aí que ele relatou o seguinte, ele passou por esse problema, né? Ficou afastado por essa depressão, ele retornou. Quando ele retornou, ele foi desligado. Não tinha uma estabilidade aí? Não, porque não foi acidente de trabalho. Ah, sim. A não ser que ele comprove que a depressão dele foi originada pelo trabalho. A gente vê muito isso aí em bancário. Eu tenho vários clientes bancários que desenvolveram depressão, burnout, ou várias síndromes pelo excesso de trabalho, pelo excesso de cobrança, pela forma como existiam as cobranças. Aí essa doença ocupacional equipara ao acidente de trabalho e o empregado tem instabilidade de 1 ano. Mas no caso dele, como ele não deu a informação completa, aí eu não posso falar se tem a instabilidade ou não. Expedito, você que nos ouve aí, procure saber direitinho, tá certo? Se você tem algum dado que você possa informar, a gente até passa para o doutor depois para ver se você tem alguma... Passa o contato, ele conversa diretamente com ele, né? Porque se aconteceu esse fato e se foi realmente essa sua depressão foi oriunda desse trabalho que você tinha, ser muito cansativo, né, preocupante ou perigoso e tal, você pode, né, rever os seus direitos, não é, doutor? Com certeza. Olha, a reforma trabalhista ainda gera controvérsias, né, Rafael? Então eu queria que você citasse pra gente os pontos que mais geram ações na justiça. Eu acho que o ponto ainda que não tem nada 100% pacificado, mas a justiça, na verdade, principalmente a justiça do trabalho, nem tudo é pacificado. Você tem decisões diferentes, às vezes na própria cidade. Igual o Coronel Fabriciano, são 4 varas, 6 juízes. Cada um pensa de um jeito. Né? Então, assim, vai depender até do juiz que vai julgar. Porque são seres humanos que julgam aquele processo, não é máquina. Ainda bem. Né? Mas eu acho que a divergência ainda está no legislado e no que tem na legislação e no que tem nos acordos coletivos no sindicato. Eu acho que tentou-se, com a reforma trabalhista, enfraquecer o poder das negociações coletivas. Mas ao longo dos últimos anos, isso aí começou a ser estabelecido. Só que fica uma coisa muito sensível, porque você depende do entendimento. Hoje em dia, tem muita coisa que a gente depende do entendimento do judiciário, dos juízes, e que pode mudar da noite para o dia. Então, gera uma insegurança tanto para o empresário quanto para o empregado. Acho que esse aí é o ponto ainda que ficou marcado aí desde 2017 com a reforma e acredito que vai continuar aí nos próximos anos. Correto. Bom, nós já estamos entrando, né, na reta final aqui da nossa entrevista, mas para a gente fechar, né, Rafael, deixe então o seu contato, alguém que tiver dúvidas, inclusive ouvinte que às vezes não teve tempo ainda de mandar alguma pergunta, tem alguma dúvida, deixe suas redes sociais, seu contato. Contato no Instagram do escritório, Rafael Mendes Advogados. Nós postamos diariamente vídeos informativos para o empregado e lá tem o WhatsApp do escritório que fala direto com os nossos advogados para serem atendidos. Parece que tem mais uma perguntinha aí, né, Kekel? Olha, então tá, quem quiser entrar em contato com o Rafael para poder fazer uma pergunta diretamente, né, é só mandar aí pro Instagram dele que ele acabou de falar aqui. Rafael, muito obrigada por esclarecer as dúvidas, tá bom? E eu que agradeço a oportunidade, uma boa tarde, um bom dia para vocês e para todos os ouvintes aí dessa rádio maravilhosa.